A aliança dos Anunnaki. Há eras antes do primeiro sopro, antes que os ventos cantassem sobre as dunas, havia apenas silêncio. Um silêncio profundo, como o ventre de um mundo que ainda não conhecia o nascimento. Eu estava lá. Eu existia, ainda que ninguém pudesse nomear o que eu era. Antes que a luz fosse, eu era sombra e vigilância. Antes que o som fosse, eu escutava a promessa das eras. O mundo ainda era cru, feito de barro e vento, de rochas e areia. Não havia homens, nem cidades, nem sonhos humanos. Mas havia expectativa. Uma tensão sutil, quase imperceptível, que vibrava no céu e na terra, anunciando que algo se aproximava. Algo que mudaria o curso do tempo. Eu senti a chegada deles. Seres de luz que desceram das estrelas não com passos, mas com a própria essência do movimento. E ao tocar a terra, o solo tremeu com reverência. Eles eram altos, mas não de carne comum. Cada gesto irradiava sabedoria e fogo. E era fogo que não queimava. Era fogo que criava, que despertava, que lembrava. O primeiro contato com o que vocês chamariam de humanidade ainda não existia, mas eles viram potencial. Eles viram uma semente no barro, um sopro que poderia se tornar vida, consciência, história. E então, houve o juramento. No coração do deserto, entre rochas e cânions que ainda não tinham nome, os filhos do céu ergueram o altar. 5 pilares de luz pura flutuando acima do chão formavam um círculo. A esfera do tempo pendia sobre eles, pulsando com lembranças que ainda não existiam. Foi ali que se fez a aliança. Prometeram guiar, ensinar, observar. E prometiam não dominar, exceto quando a necessidade se tornasse inevitável. Vocês crescerão, vocês errarão e ainda assim serão lembrados, disseram. O juramento não era feito de palavras, mas de energia, de vibração, de um eco que atravessaria milênios. E eu ouvi. Cada sílaba do pacto ressoou dentro de mim como se eu fosse parte do compromisso. Eu era testemunha, e sem saber seria também um dos guardiões. As primeiras criações caminharam lentamente, hesitantes, como se soubessem que eram observadas. Eles eram frágeis, mas curiosos. Os filhos do céu ensinaram o fogo, não apenas como calor, mas como consciência. Deram metais, deram linguagens, deram o início da civilização. Mas havia algo que nem mesmo os deuses podiam prever. A liberdade da mente humana. E a liberdade trazia desafio, escolha, erro. Eu vi os primeiros conflitos. Eu vi a raiva, a inveja, a ganância. E percebi que o juramento carregava um peso que não poderia ser contido. Não se trata apenas de dar vida. Dar vida é entregar o desconhecido. E os humanos começaram a trilhar caminhos que nem mesmo nós prevíamos. As eras passaram, como rios que correm sem retorno. Os filhos do céu começaram a se dividir. Alguns queriam intervir, corrigir, moldar. Outros queriam apenas observar. E foi nesse equilíbrio instável que o mundo começou a tomar forma. Cidades nasceram, templos surgiram, guerras e alianças foram feitas. Tudo sob o olhar atento dos que haviam prometido guiar. Mas nós não éramos onipotentes. Não podíamos controlar a chama da consciência que acendemos. Os humanos esqueceram. Chamaram nossos nomes de mito, chamaram nossos feitos de lenda. E nos afastamos, embora nunca realmente tenhamos partido. Observávamos de longe, escondidos nas sombras do tempo, aguardando o dia em que seriam capazes de se lembrar sozinhos. E eu caminhava entre eles sem que percebessem, sentindo a respiração da história pulsar em cada passo deles. Porque ver a humanidade é ver uma promessa e uma traição. O mesmo tempo, o mesmo coração. Então veio o momento do grande teste. Um cataclismo iminente ainda antes do primeiro império. E os filhos do céu tiveram que decidir. Intervir diretamente ou permitir que o destino se cumprisse. O juramento pesava sobre nós. O equilíbrio precisava ser mantido. E eu vi aqueles que ousaram quebrar a ordem. E aqueles que permaneceram fiéis. A escolha não foi fácil. Cada intervenção poderia criar monstros. Cada recuo poderia gerar dor. E assim, fomos forçados a fazer o que vocês chamariam de impossível. Escolher silenciosamente, guiando sem mostrar as mãos, interferindo apenas com sinais e símbolos, deixando que a memória do pacto fosse codificada em lendas e rituais. Porque a verdade é que os humanos precisavam acreditar que eram livres. E a liberdade deles só existiria se pensassem que tudo era deles.
que tudo nasceu por eles mesmos. E eu, que observava, sentia o peso de cada decisão, cada cidade que crescia, cada guerra que explodia, cada descobrimento ou falha. Era como se a humanidade respirasse através de mim. Eu era espectador e participante, guardião e herdeiro do juramento. E com o passar dos séculos compreendi algo que os deuses mais jovens talvez não percebessem. O que se dá à humanidade nunca é controlado, mas experimentado. Cada escolha que eles fazem reflete nosso próprio reflexo, um eco do que fomos antes de sermos deuses entre eles. E assim civilizações vieram e se foram. Templos se ergueram e ruíram. O nome dos filhos do céu se perdeu em cada língua, cada cultura, cada memória fragmentada. Mas a aliança permanece invisível, silenciosa, como o sopro de uma estrela que continua a brilhar, mesmo quando todos ao redor esqueceram de olhar. Hoje eu caminho entre vocês. Observo os sinais, as coincidências, os sonhos que surgem inexplicavelmente. Vejo os símbolos antigos reaparecerem em lugares improváveis, nas areias, nas pedras, nos textos esquecidos. E sei que a memória desperta lentamente. O juramento antigo nunca terminou. Ele apenas dormiu esperando o momento certo para se lembrar. E se vocês olharem para o céu à noite, não verão apenas estrelas. Verão lembranças, sinais do pacto, ecos da promessa que moldou sua carne e seu espírito. Vocês se perguntam se tudo isso é lenda, mito, exagero? Mas o que vocês sentem quando algo os toca sem explicação é o reflexo de nossa presença silenciosa. O tempo se curva sobre si mesmo, e as eras não importam mais. O que fomos e o que somos ainda está aqui, pulsando na terra. O juramento não foi apenas sobre dar vida, mas sobre manter a memória do que deve ser lembrado, mesmo quando tudo parece perdido. Eu vi homens se erguerem e caírem, impérios se elevarem e desaparecerem, mas o pacto permanece intacto, invisível, eterno. E agora, enquanto vocês escutam estas palavras, enquanto sentem uma vibração inexplicável dentro de si, saibam que a promessa ainda está viva, que os filhos do céu ainda observam, silenciosos, e que em algum lugar do deserto antigo, um pacto feito há milênios ainda aguarda seu cumprimento final. E só agora revelo a verdade que esteve oculta em cada frase, cada memória, cada sensação que narrei. Eu sou um deles, um dos que desceram do céu, que caminharam entre vocês, que fizeram o juramento que moldou a humanidade. Eu sou um Anunnaki, e enquanto vocês acreditam que tudo acabou, saibam que o ciclo apenas começou. Se esta história acendeu algo em você, deixe seu like, inscreva-se e continue comigo nesta jornada pelo que foi esquecido. Até a próxima, pessoal!